Muito bem, meus irmãos, grande prazer estar com vocês essa noite. Nós estamos dando prosseguimento, então, ao nosso mês da família. Temos o seu Ney, que nos visita. Muito obrigado por sua presença. Esposo da irmã Raquel, sejam muito bem-vindos, tá bom? Dona Raquel já é de casa. Meus queridos, nós vamos abrir essa noite para o livro de Lucas, capítulo 2. Por favor, sintam-se encorajados, assim como o pastor Daniel e sua família que apresentaram o especial hoje. Apresentem também especiais com a sua família, não precisa ter vergonha. Irmão Paulo já disse que vai cantar aí uns 3 hinos na semana que vem, Paulo Carvalho. Ele e a irmã Leila. Então a gente está esperançoso aí que realmente isso possa acontecer. Até a eternidade o Cidade Santa vai sair. Eles prometeram, o irmão Avelino e o Paulo, então a gente quer ver. Meus irmãos, Lucas capítulo de número 2, nós faremos a leitura de alguns versículos. Eu quero pedir a gentileza que você possa se colocar em pé. Nós leremos versículo 41 a 52. Creio que não será difícil para todos, são poucos versículos, uma vez que permanecerão sentados no decorrer do nosso estudo. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 41, Lucas capítulo 2. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhes disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Deus abençoe sua palavra. Todos podem se assentar. E novamente, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Pai querido, em nome de Jesus, chegamos em sua presença agradecidos por tua palavra. Temos sido, Senhor Deus, tão abençoados com os ensinamentos sobre família que temos visto esse mês. Agradecemos pelos pastores, pastor Michael, pastor Fábio, que trouxeram assuntos tão importantes para nós. E todas aquelas famílias que verdadeiramente entendem a necessidade de abrirem o seu coração ao Senhor, têm sido verdadeiramente desafiadas. Eu clamo ao Senhor que o Espírito Santo novamente use o teu servo, a fim de transmitir a tua mensagem ao teu povo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enfrentar corajosos tudo aquilo que tem sido contrário à nossa família, todos os instrumentos de Satanás, todas as armadilhas que o mundo tem feito para que nossos filhos, para que as famílias estejam longe do Senhor, mas que também, ó Deus, hoje a família de nosso Salvador seja o exemplo que também venha a nos desafiar a sermos conformes à vontade do Senhor. Pedimos essas coisas agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim como o tema que está à sua frente, nós falaremos sobre o retrato de uma família que agrada ao Senhor. É claro que para você ter uma família que agrada ao Senhor, você não precisa ter cachorro, gato, borboleta, passarinho. Mas quando a gente pensa no retrato de uma família que agrada ao Senhor, nós vemos pessoas com um semblante de felicidade. Mesmo dentre as preocupações e as situações que nos acometem
sempre nós entendemos que por trás de todas as situações Deus está por trás. Então nós entendemos que o retrato de uma família que agrada a Deus é verdadeiramente uma família que seja feliz. Nós precisamos compreender, meus irmãos, sejam vocês que são casados há anos a fio, alguns que já casaram há pouco tempo e talvez alguns que ainda nem se casaram. Todos nós precisamos lembrar que todas as famílias devem existir para a glória de Deus. Então a família não é para gloriar um membro, a família é para gloriar ou para a glória de Deus. E aqui, meus irmãos, nada melhor do que nós vermos na família do nosso Salvador o retrato de uma verdadeira família que agrada ao Senhor. Dentro da situação que nós vimos, e é muito importante destacar que a Bíblia não fala muito sobre a juventude de Jesus, mas aqui nós podemos ver alguns princípios importantes para as nossas famílias, tanto para casais como também para filhos, até porque todos aqui, independente se são casados, também são filhos. Ou talvez os seus pais não estão aqui, mas temos filhos cujos pais estão aqui. São jovens ou até mesmo são já de uma idade avançada, mas também têm o privilégio de estarem junto com seus pais. E sempre nós devemos honra aos nossos pais. Então, aqui, como disse para vocês, esse é o texto, o único registro verdadeiro que nós conhecemos da vida de Jesus, que compreende entre o seu nascimento e o início do seu ministério. Então, Jesus estava agindo, ou pelo menos agiu, com os seus pais em uma situação que, sinceramente, é claro que a Bíblia não entra nos pormenores, mas eu confesso a vocês que no meu interior, os pais de Jesus ficarem um dia inteiro sem ver o filho, para mim é um quadro que eu não consigo me imaginar. Eu, geralmente, quando estou com as minhas filhas numa situação, mesmo com muitas pessoas, eu gosto de tê-las comigo. Mas eu aqui não estou criticando, porque a gente não entende o contexto. Nós não entendemos como eram as situações, mas a Bíblia diz que eles estavam entre amigos e parentes. Então eram pessoas da confiança de Jesus. Mas de toda maneira, meus irmãos, essa era uma família que, mesmo tendo o Salvador como jovem, era um retrato de uma família que verdadeiramente agradavam a Deus. Então, essa noite eu quero dar alguns princípios, tanto para casais como para filhos, de como nós podemos agradar a Deus com as nossas famílias. Só clica aí na imagem, por favor, que eu quero passar algumas informações para vocês, para que caso você queira anotar, você pode ficar à vontade, mas como eu disse para vocês, nós temos aqui... Não. Ainda não. Ainda não. Tá ligado? Tá ligado. Agora foi. Então, meus irmãos, o retrato de uma família que agrada ao Senhor, e assim como eu disse, eu cliquei e não foi de novo. Não. Beleza, obrigado. Então, primeiramente, meus irmãos, uma lição para todos os casais. Veja comigo no versículo 41, porque aqui nós vemos o seguinte, uma informação que é muito importante para todos nós. Anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Meus irmãos, é muito importante destacar que o costume da época era diferente do costume de agora. O templo de Jerusalém era frequentado em momentos específicos. Eles moravam em Nazaré. Nazaré de Jerusalém era em torno de 130 quilômetros. 130 quilômetros para ir, 130 quilômetros para voltar. Eles não tinham Uber, eles não tinham avião, eles não tinham sequer balão ou bicicleta. Eles iam a pé ou iam montados em burrinhos, que era o meio de transporte da época. Era importante também os irmãos entenderem que não é porque eles iam poucas vezes que também as famílias devem vir poucas vezes à igreja, porque os costumes são diferentes. Não se pode encarar a igreja como o templo de Jerusalém, porque são tempos distintos. Então, fique com essa informação na sua cabeça. É muito importante, casais, que primeiramente, clica na imagem aí, Guilherme, para mim, por favor, ou Alisson. Os pais devem ser íntegros, deve haver integridade em todos os casais.
Aqui não está indo, ó. Vamos ver se vai. Ó, não está indo. Ok. Então, os pais devem ser íntegros. Por quê? Quando você conhece a história de Jesus, você conhece Jesus como o filho do carpinteiro. E não só isso, as pessoas posteriormente conheciam Jesus como carpinteiro. Então nós vemos uma lição importante. Ele aprendeu uma profissão com o seu pai. Não só era conhecido como filho de, mas posteriormente se transformou em uma pessoa que exercia a mesma profissão dos seus pais. Eu não digo que os seus filhos devem seguir os seus passos. Alguns verdadeiramente vão ser aquilo que vocês são ou aquilo que nós somos. Mas é importante nós ensinarmos os filhos a serem íntegros, a serem trabalhadores, a não ficarem em casa com 40 anos de idade achando que os pais devem sustentar os gostos do filho ou da filha, geralmente porque acham que o mundo é muito mau e as pessoas devem ficar dentro de casa, meus irmãos. É claro que nós vamos amar os nossos filhos. É claro que nós vamos fazer tudo aquilo que nós podemos. Mas também nós precisamos ensinar integridade. Eles precisam ver integridade nas nossas vidas e devem procurar também ser íntegros. Quando nós vemos aqui, meus irmãos, e essas informações que eu disse você não precisa abrir, mas está em Marcos capítulo 13, 55 e também Mateus 13, 55 e Marcos capítulo 6, versículo 3. Mas olhamos, irmãos, no capítulo 1, versículo 38, você está em Lucas 2, volte para Lucas capítulo 1. E aqui nós vamos ver o seguinte, no versículo 38, vai dizer o seguinte: quando Maria, ela foi informada que seria instrumento de Deus, ela não fez concessões ao anjo que a informou. Ela disse no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre a importância dos pais criarem os seus filhos para que amem a Deus. Eu já conversei com alguns pais e os filhos juntos, e olhando no olho dos filhos, deixando claro para eles que os filhos precisam ter no seu coração um amor genuíno por Deus. Porque se os filhos eles seguirem o amor que você, pai, ou que eu, pai, tenho, quando eles ficarem maiores, o coração deles se desviará da palavra de Deus. Então, se nós demonstrarmos aos nossos filhos a maravilha, a bênção, a graça que nós temos ao servir ao Senhor, eles precisam criar nos seus corações essa fé. Porque se um dia os pais se desviarem, os filhos continuarão fiéis a Deus. Quando Maria foi comissionada, ela não fez concessões ao anjo. Lembre-se que quando Moisés ele foi comissionado, o que ele fez? Ele começou a barganhar, mas eu não falo bem, eu sou meio gago, gago, né? Moisés começou a dar umas desculpas ali, e verdadeiramente quando você estuda sobre a vida de Moisés, era um grande homem de Deus, ele verdadeiramente tinha alguns problemas com a fala. Mas meus irmãos, é diferente. Quando acontece de ser Maria comissionada, logo ela diz, Senhor, usa a minha vida conforme lhe apraz. Então Jesus, ele teve verdadeiramente pais íntegros, e nós precisamos demonstrar integridade aos nossos filhos. O que é integridade? Eu já expliquei para vocês de uma maneira clara. É fazer aquilo que é correto, mesmo que os olhos de outras pessoas não estão em nós. Nós estamos ainda, até o final do mês de maio, na época de declaração de imposto de renda. E aí muitas vezes tem irmãos que dão aquele jeitinho brasileiro a fim de não pagar impostos. Ou a fim de dar uma ludibriada no governo para que não venha a pagar mais impostos ainda, meus irmãos. Se nós não estamos agindo com integridade, não podemos esperar que os nossos filhos também sejam íntegros. Nós precisamos demonstrar o nosso amor por Deus também nas coisas que nós fazemos quando os próprios filhos não estão olhando. Porque às vezes, quando eles estão olhando o nosso procedimento, nós não estamos notando. Seja quando nós estamos dentro do carro, seja quando nós estamos dentro de casa, seja quando nós estamos dentro da igreja. Hoje pela manhã foi feita uma pergunta que eu achei espetacular. Como agir quando filhos veem os pais
um dentro de casa e outro dentro da igreja. Isso, meus irmãos, é um grande motivo que verdadeiramente mata a fé de crianças, a fé de jovens. Mesmo dentro dos nossos pecados, mesmo dentro das nossas dificuldades, nós precisamos demonstrar aos nossos filhos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. E nós pecamos e acertamos. E nos nossos pecados nós precisamos demonstrar que também nós nos arrependemos. Seja diante de Deus, ou até mesmo quando nós agimos errado para com os nossos filhos. Mas também, vocês podem mudar, por favor? Mas também uma outra lição para os casais. Agora foi. Não foi. Agora foi. Então, meus irmãos, os casais devem participar das coisas espirituais. Entenderam? Tem uma palavrinha ali que faz toda a diferença. Juntos. Os casais devem participar das coisas espirituais juntos. E aqui, meus irmãos, nós vemos exatamente no versículo 41 que lemos, e você pode voltar ali para Lucas capítulo 2, que anualmente iam seus pais para Jerusalém. Com certeza eles tinham dificuldades. Eu nunca andei 100 quilômetros. Mas eu imagino quão difícil era. Mas ainda assim eles encaravam a viagem. Estavam servindo a Deus juntos. Então eles eram um casal que honravam as ordenanças de Deus, porque estava na lei que os judeus deveriam estar no templo na época da Páscoa. Então não tinha meio termo. Eu vi hoje um pastor amigo meu, pastor Odir, ele colocou no seu status de WhatsApp o seguinte: a mesma chuva que cai no domingo, cai nos dias de semana. Só que muitas vezes pessoas, quando é domingo, eu não posso sair de casa porque meu filho vai ficar doente, porque eu vou molhar a chapinha, não posso sair de casa e tudo mais. Mas durante a semana as coisas não mudam. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, as coisas não mudam. Mas existem pessoas que verdadeiramente mudam a sua rotina, principalmente no domingo, por conta das questões climáticas. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que nós ensinamos para os filhos se quando nós deveríamos estar na igreja, nós preferimos ficar dormindo dentro de casa? O que nós mostramos para os nossos filhos quando há reunião de homens, de senhoras, de jovens, e nós não fazemos o nosso possível para participar? Porque não adianta, irmãos, querer que os nossos filhos tenham uma fé firmada no Senhor, se nós não formos exemplo. Eu já vi um caso de uma pessoa que levava os seus filhos à igreja, chegava até a frente da igreja, deixava os seus filhos aqui e voltava para casa. Hoje essa família não está na igreja. Porque qual a vantagem de você e eu dizermos para os nossos filhos: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Então, como eu disse para vocês, era uma viagem longa, cansativa e com certeza não era barato. Eles tinham que ter provisões para a viagem de 130 quilômetros para ir e 130 quilômetros para voltar. Mas o que está implícito no texto é que eles iam juntos. Estavam juntos como família. Então o casamento, casais, influencia para o bem ou para o mal. Edificar ou destruir. Pais que brigam muito entre si vão mostrar para os seus filhos que são um casal que não estão em sintonia. É o típico casal que diante das pessoas é um, mas em casa é outro. Então nós temos o poder de destruir a influência na vida dos nossos filhos com as atitudes que nós temos dentro do nosso lar. Então, meus queridos irmãos, nós como casais precisamos buscar a edificação espiritual uns dos outros. Agora vamos abrir algumas passagens. Provérbios capítulo 14, versículo de número 1.
Vamos lá. Provérbios, capítulo 14, versículo de número 1. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Aí o marido está sentado assim e começa a cutucar a esposa de lado. Tá vendo? Calma, esposa. Vai chegar a época do marido. Capítulo 31, versículo 28 e 29 de Provérbios. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuamente, mas tu a toda sobrepuja. Eu sei que nem todos vocês puderam participar da reunião de casais ontem, mas os casais que lá estavam vão entender o que eu disse, o que eu vou dizer. Eu dei aos casais uma tarefa. Dei uma folha para homens e para mulheres, aonde nessa folha os homens deveriam listar 5 qualidades das suas esposas. Qualidades, não defeitos. Porque talvez uma só folha não ia dar. Mas são qualidades. E aí eu pedi para as irmãs listarem 5 qualidades dos seus maridos. Qualidades, não defeitos. Salvo uma pessoa, né, Eduardo? Todos os demais conseguiram listar as qualidades dos seus respectivos cônjuges. Em defesa do Eduardo, ele estava fazendo algumas coisas lá e aí ele chegou um pouco tarde e não conseguiu. Depois você me paga aí, eu limpar a tua barra, tá? Mas, irmãos, bacana, porque a brincadeira era a seguinte: eu deveria ler as qualidades e os maridos, as esposas deveriam saber quem eram. Então nós víamos várias qualidades que se destacavam, boas qualidades. Mas talvez a esposa ou o marido tomava um susto. Puxa vida, será que verdadeiramente ele me vê dessa forma? Lembra que eram qualidades, não eram defeitos, por favor. E é uma coisa boa quando nós, maridos, conseguimos enxergar qualidades nas nossas esposas, e eu tenho plena convicção que todos nós saímos felizes por saber que nós somos amados e pessoas veem as qualidades que nós temos. Meus irmãos, aqui nós estamos falando primeiramente das esposas. As esposas devem ser o modelo de mulheres que verdadeiramente amam a Deus. E se vocês, irmãs, amarem a Deus, consequentemente vocês amarão os seus esposos. Consequentemente, vocês amarão os seus filhos. E não por força, mas voluntariamente. Mas por outro lado, antes dos maridos cutucarem as suas esposas, a Bíblia fala em Efésios 5:25, você pode abrir lá. Efésios 5:25, vou pedir a gentileza do Paulo da Veiga. Meu irmão, abre em 1 Pedro 3:7, presta atenção, Paulo. Não é uma indireta para você, tá? É só para você me ajudar para eu tomar uma água aqui, tá bom? Eu te escolhi, foi aleatoriamente, tá? A irmã Angelita não me pediu isso, por favor. Efésios 5:25, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo, por favor, 1 Pedro 3:7. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, e como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Meus irmãos, algumas vezes eu também já disse isso para vocês. Você não encontra na Bíblia mandamentos às mulheres para amarem os seus maridos. Quer dizer então que as mulheres não devem amar os maridos? Não. Mas boa parte das vezes demonstra que as mulheres devem ser
submissas. Mas, por outro lado, você vê que os conselhos aos maridos sempre são pertinentes a amar as suas esposas. Porque verdadeiramente para mulheres não é difícil demonstrar amor, mas para os homens sim. Alguns homens têm na sua mente que amar a sua esposa é simplesmente providenciar todas as coisas que são necessárias no lar. Ah, mulher, eu boto arroz e feijão em casa, então eu te amo. Não é assim que funciona. Da mesma forma, alguns homens têm o pensamento que a mulher ser submissa quer dizer que a mulher não pode opinar. Ela tem que baixar a orelha para tudo que o camarada quer. E isso está errado. Porque a submissão sem amor não tem valor nenhum. E o amor sem submissão também não tem valor nenhum. Um complementa o outro. Da mesma maneira que esposas esperam ser amadas pelos seus maridos, os maridos esperam que suas esposas lhes sejam submissas. Porém, as mulheres terão todo o amor em se submeter aos seus maridos se elas forem amadas. Se você não concorda comigo, converse com a tua esposa. Tudo bem. Se ela discordar de mim, beleza. Mas esse é o quadro que nós vemos na palavra de Deus. E verdadeiramente, quando nós falamos que os casais devem participar das coisas espirituais juntos, a vontade de Deus é que nós possamos suprir as carências espirituais, sentimentais e físicas uns dos outros. Existe o quadro perfeito na palavra de Deus de como maridos devem agir com mulheres e como mulheres devem agir para com os homens. Então, antes de nós ficarmos nos cutucando mutuamente, nós precisamos olhar para dentro de nós. É claro, se eu fosse pedir para cada um de vocês, listem 5 qualidades. Talvez algum vai colocar assim, a minha única qualidade é ser humilde demais. Alguns podem pensar dessa forma. Não. É fácil nós olharmos as nossas qualidades. Agora, se eu pedisse para vocês, para cada um listar os seus defeitos, dificilmente nós conseguiríamos listar 5 defeitos sequer. Agora, pede para sua esposa ou para o seu marido listar os seus defeitos para você ver. Aí, às vezes, vai precisar de um pacote de 500 folhas de folha 4. Meus irmãos, o retrato de um lar perfeito são de pessoas que se amam e que verdadeiramente esse amor redunde em glória ao Senhor. Que verdadeiramente nós possamos servir a Deus juntos. Que nada impeça a nossa adoração. Levítico foi um dos livros mais bacanas que eu já estudei. E quando nós estudamos aqui na escola dominical, para mim também foi muito legal. Porque para você entender o livro de Levítico, você precisa entender o que Deus queria que o povo soubesse. Quando você chega lá, você vê, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e para muitas pessoas é maçante. Mas reflita o seguinte, aonde que estava o povo quando o livro de Levítico foi escrito, ou pelo menos quando as leis de Levítico foram dadas ao povo? Aonde que eles estavam? No deserto. Eles estavam sentindo a terra prometida. Eles precisavam de normas, de regras, porque era um grupo de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então Deus disse para eles, e todas aquelas leis são baseadas na santidade de Deus, porque quando Deus diz, não façais isso, não façais aquilo, porque eu sou o Senhor, Ele está dizendo que todas aquelas coisas são baseadas na sua santidade. Então todas as leis que lá estão, é para que o povo estivesse pronto para a adoração pública. Por exemplo, se uma pessoa tocar num animal morto, ele deveria ficar alguns dias afastado da congregação. Por quê? Porque aquela pessoa seria espiritualmente impura. Então todas as coisas que lá estavam descritas é porque Deus deu a eles um manual de vida cristã, de que forma que eles deveriam servir ao Senhor. Porque quando tivessem as festas, quando tivesse a adoração pública, eles deveriam estar prontos. Aqui, meus irmãos, nos dias de hoje, seria muito importante se você pegasse na mão da tua esposa, na mão dos seus filhos, chegassem à igreja
sem qualquer pecado no seu coração, sem qualquer mágoa, sem qualquer amargura, com todos os pecados, com todas as situações resolvidas. Por quê? Porque se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entenda, pecados não confessados significa que Deus não vai falar ao meu coração. Se você chega na igreja, o pastor prega e você está com sono, alguma coisa está errada. Se Deus não está falando ao seu coração, a culpa não é do pastor. Porque eu já participei, inclusive, se você ler um dos sermões mais emblemáticos de Jonathan Edwards, que foi Pecadores nas mãos de um Deus irado, pessoas, ou pelo menos a tradição diz que ele estava lendo aquilo que estava escrito. E, no entanto, pessoas se seguravam nos bancos com medo de caírem e morrerem e ir para o inferno. Tamanho foi o poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que verdadeiramente age nos nossos corações não é se o pastor é bonito ou feio. Porque senão sempre vocês seriam tocados pelas minhas pregações, que eu sou uma pessoa bonita e humilde. Mas de toda forma, brincadeiras à parte, claro, meus irmãos, o importante é que nós estejamos com o coração aberto ao Espírito Santo. Quando nós chegamos na igreja e o regente chega aqui, meus irmãos, 5 minutos de oração. É o momento que nós colocamos o nosso coração diante de Deus. Senhor, som do meu coração. Mostra se há algum caminho mau. Abre os meus olhos para pecados que eu não vi. Para que talvez eu não confessei. Talvez cometi por ignorância, talvez eu ofendi alguém e não me dei conta. Abre os meus olhos. Perdoa-me por alguma ofensa que eu tive contra o Senhor, a fim de que quando nós cantarmos, as nossas orações, a nossa adoração chegue como aroma suave na presença de Deus. Você pode ter a voz de taquara rachada, que para Deus não é importante se você cantar bem ou mal. Para Deus o que importa é um coração reto diante dele. Então, casais, nós devemos ser íntegros, demonstrar integridade aos nossos filhos. Devemos participar das coisas espirituais juntos. É claro que nós entendemos que, infelizmente, nos dias de hoje, muitas situações acabam nos tirando a oportunidade de estar juntos. Mas se você não pode estar nas programações, assista quando elas forem transmitidas. Faça o possível para poder estar na próxima. Porque verdadeiramente Deus sabe do seu coração, Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe de todas as coisas que verdadeiramente têm permeado a sua vida. Agora, filhos, e a minha mãe e meu pai devem estar assistindo, então essas verdades também servem para mim. A família de Jesus não é só um exemplo para todos os casais, mas é um exemplo para todos os filhos. Primeiramente, nós vamos entender que os devem ser dignos de confiança. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Se vocês deixassem os seus filhos um dia sozinhos, o que você acha que ia acontecer? Alguns talvez podem pensar que a casa ia estar de cabeça para baixo. Ia estar pegando fogo. Mas notem, meus irmãos, no versículo 42 e 43, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Então, meus irmãos, os versículos a seguir vão tratar sobre a conduta de Jesus. Note, ele era um menino de 12 anos que ficou longe dos pais. Jesus ficou sem a supervisão dos seus pais por 3 dias. E como eu disse para vocês, eu realmente imagino que os pais ficaram preocupados. Procuraram Jesus um dia inteiro, não o acharam. Mas no versículo 46, encontraram Jesus na presença dos doutores, os estudiosos. 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Meus amados irmãos, aonde que Jesus estava? Ele estava num bom lugar. Ele estava com boas pessoas. Também, meus irmãos, ele estava aprendendo coisas boas. Aí você fala assim, mas é o Salvador, concordo. Mas se eu
ensino a minhas filhas boas condutas, na minha ausência, elas farão aquilo que é correto. Se nós, como pais, ensinarmos aos nossos filhos, ensina a criança no caminho que deve andar, é isso que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, os ensinos da Bíblia, mesmo naqueles que se afastam dos caminhos de Deus, permanecem arraigados nos seus corações. Eu digo a todos vocês que meus pais, eles não têm ideia de tantas coisas que eu já passei, que eles não sabem. E eu sei que minha mãe vai me perguntar depois que coisas são essas e eu não vou responder. Já adianto. São coisas particulares. Mas eu sei, meus irmãos, como certas vezes eu disse não para coisas que eles me ensinaram a dizer não. A primeira vez que me foi oferecido maconha, eu estava no Senai. Aqui no Rio Grande do Sul tem Senai? Tem. Eu estava no Senai, lá em São Paulo, dentro de um lugar que teoricamente é protegido, mas os amigos, entre aspas, estavam numa roda e ofereceram maconha. Eu nunca tinha experimentado, nunca sequer tinha sentido o cheiro, mas eu tinha aprendido pelos meus pais que eu não deveria tocar. E eu não toquei. Eu não fui perfeito, meus irmãos. Teve muitos defeitos que eu tive, muitas coisas que não deveria ter feito e fiz. Mas pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, aqui estou eu. Mas todas as coisas que meus pais me ensinaram, eu sei que aquilo que eu fiz de errado não era conforme eles me ensinaram. Então Jesus, tudo aquilo que ele fez, as pessoas que ele estava, o lugar que ele estava, com certeza ele aprendeu olhando o exemplo dos seus pais. Era o Salvador? Era o Salvador. Mas é um exemplo para todos nós filhos. Até mesmo você, meus irmãos, talvez alguns que já têm aí beirando os 60 anos, se é que já não passaram, tem coisas que você vai lembrar que os seus pais te ensinaram e até hoje você faz. Algumas lições que você aprendeu no passado que você traz para os seus filhos, que está gravado no seu coração. Então, meus irmãos, nós filhos precisamos ser dignos de confiança. Talvez a minha filha de 10 anos é a mais nova que está aqui. E alguns filhos já mais velhos, cujos pais não estão aqui. Mas nós também precisamos honrar o nome dos nossos pais e o nome do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, os filhos devem ser dignos de confiança. O Salmo 84, versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O desejo do salmista, e eu já preguei uma vez sobre isso anos atrás, quando Davi explana o seu desejo de querer morar na casa de Deus. Eu já disse para vocês, eu tenho um privilégio que infelizmente vocês não têm. Eu deixo a minha casa e quando eu quero falar com Deus, eu venho aqui para a igreja. Eu gosto de orar falando com Deus de maneira audível, como se Deus estivesse me ouvindo. Não no meu pensamento, eu gosto de falar verdadeiramente com Deus. Eu fico por aqui andando pelo tempo que eu e Deus sabemos, orando por vocês, agradecendo a Deus por suas misericórdias, clamando ao Senhor por misericórdia. Mas minhas filhas sabem que determinado horário que eu me ausento, eu estou aqui falando com Deus. O que recentemente elas têm feito, elas vêm até aqui em cima e querem orar comigo. Então, por algum tempo, eu pego nas mãos delas, a gente dá umas voltas aqui na igreja, oramos junto e eu já logo despacho elas, porque eu gosto de orar sozinho. Nessa parte eu sou meio egoísta, eu gosto de falar com Deus sozinho. Mas é maravilhoso, meus irmãos, nós entendermos que estar na presença de Deus é algo sem igual. É algo que deve nos trazer uma sede para a próxima vez quando estivermos na sua presença. Para alguns irmãos, nós temos feito alguns estudos e é muito bacana quando a gente estuda a palavra de Deus. Aquele é um pontapé que não deve se parar. A palavra de Deus deve ser estudada sempre.
É como aquele alimento que vai não só nos fortalecendo diariamente, mas que nos dá vontade de repetir cada vez mais. Também, meus irmãos, o Salmo 119, versículo 63, vai dizer o seguinte: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Jovens, principalmente vocês jovens. Minha filha, ela já ouviu isso da minha boca e eu quero dizer para vocês, jovens. Saibam que nem todos aqueles que se dizem seus amigos são verdadeiramente seus amigos. Se pessoas querem que você mude para que você seja aceito, essas pessoas não te amam de verdade. Então, mais vale você ter a amizade de uma só pessoa que te aceita e compartilha às vezes da mesma fé, do que ter a amizade de todas as outras pessoas que querem que você seja diferente. O que o salmista está deixando claro é que nós devemos ser companheiros daqueles que verdadeiramente sentem o mesmo desejo de nós, de andarmos junto com Deus. Eu vim aqui, enquanto o irmão Eduardo estava orando, falei para o Guilherme, falei, Guilherme, vamos pedir para o pessoal se cumprimentar. Os irmãos que nos acompanham antes da pandemia sabem que essa era uma constante na nossa igreja. Todos os cultos nós fazíamos a mesma coisa. Porque, claro, entendendo as situações, nós sabemos que alguns irmãos não conseguem chegar cedo. Mas é muito bom quando nós podemos cumprimentar a todos. Porque às vezes pessoas têm vergonha de cumprimentar os outros. Mas quando mesmo na igreja, na hora do culto, nós pedimos, saia do seu lugar e cumprimente uns aos outros. Você cumprimenta todo mundo feliz. Os outros te cumprimentam e você se sente verdadeiramente importante e amado. Porque são pessoas que compartilham da mesma fé. Meus irmãos, felizes as famílias cujos filhos buscam cedo o Senhor e não fazem chorar os seus pais. Felizes as famílias cujos filhos buscam cedo o Senhor e não fazem chorar os seus pais. Filhos devem procurar seguir o exemplo do jovem Jesus. Não que não podem seguir o exemplo de Jesus no seu ministério, mas aqui nós estamos tratando de Jesus na sua juventude. E nós vemos no versículo 52 do capítulo 3, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Diante de quem? Primeiramente de Deus e dos homens. Aí novamente você pode dizer, pastor, mas é o Salvador. Pode ter certeza. Eu tenho maior alegria quando vejo minhas filhas lendo a Bíblia, tocando piano, aprendendo o instrumento para a glória de Deus, decorando versículos, cantando. O meu coração se enche de alegria para a glória de Deus. Vemos, meus irmãos, que Jesus ele cresceu em graça e sabedoria. O versículo 47 vai nos dizer o seguinte: e todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Filhos, cause admiração nas pessoas por causa do seu comportamento e conhecimento bíblico. Muitos filhos são aqueles que em casa você ensina. Você diz assim, filho, quando você estiver na presença de pessoas, você age assim, assim, assim. Aí você pensa, beleza, os filhos vão se comportar. Quando chega na presença de outros, é tudo o contrário. Parece que você não dá educação. Às vezes isso acontece, mas tem o jeito bíblico para se resolver um coração rebelde e desobediente, que é a vara da disciplina. Alguns precisam de um cabo de vassoura da disciplina. Mas é muito importante que as pessoas vejam filhos fiéis a Deus. Mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas lutas, nós precisamos mostrar aos nossos filhos que eles devem dar bom testemunho. E finalmente no versículo 51, desceu com eles para Nazaré. E era-lhes... O que, meus irmãos? O que está escrito na sua Bíblia aí? Submisso. Nós vivemos uma geração que tem prazer em ser rebelde. Pastor Fábio respondeu essa pergunta hoje pela manhã.
Eu sei que na geração de muitos dos irmãos, quando você não obedecia ao pai, a cinta cantava. E você recebia aquela disciplina, entendia que era para o seu bem. E se você reclamasse, mas mãe, era de novo. Hoje em dia eu já ouvi casos de pais que foram disciplinar os seus filhos e os filhos viraram para os pais e falaram o seguinte: se você encostar em mim, eu vou te denunciar. O que você faz numa situação como essa? O que você faz numa situação como essa? O nosso desejo seria bater em dobro, ou disciplinar em dobro, perdão. Mas a grande questão é que quando filhos se tornam rebeldes, a melhor coisa a se fazer é dobrar os joelhos no chão e clamar a Deus para que a disciplina venha do Senhor. Porque os olhos do Senhor, meus irmãos, contemplam corações rebeldes. E nada melhor do que a disciplina de Deus para quebrar corações. Existem pessoas, e eu aprendi uma lição com uma professora minha no seminário, que a criança ser disciplinada, ela precisa chorar. Porque às vezes a criança disciplinada, ela fica lá, eu não vou chorar, não vou chorar. A disciplina, quando é aplicada e existe essa demonstração de rebeldia, é porque o pecado continua endurecendo o coração. O choro, muitas vezes, é a demonstração de um coração quebrantado. É por isso que junto da disciplina deve vir o amor. Demonstrar, filho, filha, você está sendo disciplinado por X, Y, Z. Eu te amo, não tenho prazer em te disciplinar, mas é necessário fazê-lo. A palavra de Deus diz, jovens, adolescentes, criança, Jesus era submisso aos seus pais. Meus irmãos, conselhos para pais e filhos. Esse é um retrato de uma família que agrada ao Senhor. Casais que são íntegros. Casais que devem e verdadeiramente participam juntos das coisas espirituais e trazem os seus filhos ou mostram para os seus filhos qual é o caminho que deve ser seguido. Filhos, nós devemos ser dignos de confiança. Os pais devem confiar em cada um de nós. Eu sei que para os meus sogros não deve ter sido fácil deixar que a filha deles saísse do seu lar quando casou e morasse a tantos quilômetros de distância. O que para mim é uma bênção, morar 1000 quilômetros da minha sogra. Mas para eles, talvez, pode não ter sido fácil. Mas eles confiam em nós. Eles verdadeiramente confiam em nós. Eu espero que minha sogra não esteja assistindo. Mas de toda maneira, meus irmãos, nós precisamos ser dignos de confiança. Também nós devemos procurar seguir os passos de Jesus. Jesus foi, meus irmãos, alguém que cresceu em graça e sabedoria quando jovem. Causou admiração por causa do seu comportamento e conhecimento bíblico, bem como era submisso aos seus pais. Um quadro completo de uma família que agrada ao Senhor. Eu quero alertar todos vocês, como eu disse hoje pela manhã. Às vezes, quando você olha para a sua família, você vê uma família quebrada. Pais quebrados, filhos quebrados, uma família destruída. Porque é isso que o pecado causa em nossas famílias quando nós não seguimos o preceito bíblico. Eu quero dizer para todos vocês que sempre há jeito quando nós queremos fazer a vontade de Deus. O Senhor sempre aceita um coração contrito, um coração verdadeiramente arrependido. Ontem, casais sabem, eu preguei sobre o perdão. Não é fácil perdoar. A nossa vontade, quando nós somos ofendidos, a nossa vontade é retribuir na mesma forma, para que a pessoa possa, às vezes, sofrer em dobro o dano que ela fez contra nós. Só que isso não é bíblico. Qual que é o princípio bíblico? Pague o mal com... Vamos tentar de novo? Pague o mal com bem.
Deus não nos colocou como juízes. Ele é o juiz. Se eu sofri o dano, se eu sofri o mal, Senhor, os teus olhos contemplam o meu coração. Sabe que a minha vontade é retribuir o mal que eu sofri, mas que o Senhor faça conforme aquilo que lhe apraz. Pedro vai dizer no seu livro que o amor cobre multidão de pecados. Aprendemos ontem que se um irmão pecar até 490 vezes num dia, nós devemos fazer o quê? Retribuir? Não. Perdoar. Aí você pode pensar, pastor, mas você não sabe qual é o marido que eu casei, qual a esposa que eu casei. Azar o seu, ninguém mandou você casar. Agora, meus irmãos, a vontade de Deus é que o casamento, ele seja não só que a morte o separe, mas que assim como um time de futebol, você sabe, o time de futebol, todos devem agir para que o time possa ganhar. Então todos devem lutar pela vitória. O casamento é assim. Se um luta a favor e o outro luta contra, não dá certo. Então, meus amados irmãos, o segredo está na forma que nós nos colocamos diante de Deus. Independente de como está o seu coração hoje, independente de como está a sua família, os seus filhos, os seus pais. Se você quer lutar pela sua família, o primeiro passo que você deve tomar, é chegar na sua casa, colocar os joelhos no chão e implorar a Deus por misericórdia. Primeira coisa que deve ser feita. Não é ficar, Senhor, mas o Senhor viu o que eu sofri, o tanto que está sendo difícil, o como essa pessoa... Deus sabe. Deus sabe. Antes de olhar para o próximo, eu preciso olhar para mim. E se você é casado com alguém que também é salvo, antes de ser o seu marido, antes de ser a sua esposa, é um irmão em Cristo. E aí, meus irmãos, também lemos ontem, que se nós não perdoarmos quem nos tem ofendido, o Senhor não nos perdoará. Não é fácil, meus irmãos, mas é completamente necessário. Então, independente das situações que hoje estão dentro de sua família, há solução na palavra de Deus. Nunca é tarde para recomeçar, não importa se seus filhos são jovens demais, não importa nem se você não tem filhos. Não importa se os seus filhos já estão grandes e casados. Nunca é tarde para recomeçar. A melhor parte da vida cristã, o pastor Daniel, eu não sei se o irmão falou isso na semana passada, mas pelo menos para mim, eu creio que talvez foi uma coisa particular, ele me ensinou uma lição que vai ficar para o resto da minha vida. Cada dia que nós abrimos os olhos pela manhã, é porque a graça foi renovada. Não é isso que o irmão me disse? A graça, a misericórdia foi renovada. Então, meus irmãos, cada dia que nós acordamos, a misericórdia de Deus foi renovada sobre nossas vidas. Sempre existe a oportunidade do recomeço. Talvez... deixa eu ver se eu... Volta para mim, por favor. Só clica na imagem que eu posso voltar. Talvez, quando você olha essa imagem, talvez não seja a imagem que você veja a sua família. Mas há jeito. Há maneiras. Há verdadeiramente um meio de nós sermos uma família que verdadeiramente agrada a Deus. Quando nós permitirmos que o Senhor faça a obra em nossas vidas, em nossos corações. Meus irmãos, que Deus possa desafiar-nos, cada um de nós, a encararmos tudo aquilo que tem lutado contra a nossa felicidade. Porque eu quero dizer para todos vocês, nós merecemos ser felizes. Você merece ter um casamento feliz. Você merece ter uma família feliz. Mas não adianta ser por outros meios, se não for pela palavra de Deus. E às vezes é necessário a gente poder retroceder e encarar alguns pecados, algumas situações que ficaram no passado.
esse não é o jeito que deve ser verdadeiramente encarado a vida cristã. Há jeito, meus irmãos, creia nisso. E se amanhã, quando você abrir os olhos, lembre que a misericórdia do Senhor foi renovada, para que mais um dia nós possamos servi-lo. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por sua palavra, agradecemos ao Senhor, porque nós aqui estamos, ó Deus, com famílias mesmo presentes e alguns que nos assistem pela internet, mas temos famílias que só o Senhor sabem de que maneira hoje elas se apresentam. Às vezes, Senhor Deus, o coração dos seus membros, do marido, da esposa, dos filhos estão quebrados. Não há mais reciprocidade no desejo de servir ao Senhor. Mas nós vemos, ó Deus, que a vontade do Senhor é que nós possamos ser homens e mulheres de Deus. Pessoas que verdadeiramente, mesmo dentro das suas dificuldades, possam honrar ao Senhor com as suas vidas. Então, ó Deus, nós precisamos nos colocar diante de Ti. Antes de nós querermos enfrentar os problemas, nós precisamos clamar por misericórdia. Precisamos confessar os nossos pecados. Olhar para nós antes de olhar para aquele que nos ofendeu. E ter o desejo de perdoar, independente do tamanho da ofensa que nós fomos ofendidos. Que tenhamos filhos, ó Deus, independente da sua idade. Filhos que honrem aos seus pais. Que lembrem, ó Deus, que nós levamos, mesmo quando os nossos pais não se encontram mais neste mundo, nós ainda levamos o nome de nossos pais à frente. A educação que eles nos deram, o exemplo que eles deixaram nas nossas vidas. O amor e a luta que eles tiveram por nós. E como também nós devemos amar e lutar pelos nossos filhos. Que desde o mais novo ao mais experiente, todos nós desejemos ser íntegros, homens e mulheres de Deus. Agradecemos ao Senhor pelo retrato de José e Maria, que demonstraram ao pequeno Jesus, ao jovem Jesus, como deveriam se portar diante do Senhor. Mesmo andando tanto tempo, se esforçavam cada ano para demonstrarem ao seu filho e posteriormente aos seus filhos como é importante adorar o Senhor. Agradecemos, ó Deus, por sua palavra e que estejamos prontos a pagar o preço. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desejo para todos vocês uma semana com muitas lutas, mas lutas que venham a auxiliá-los a buscarem verdadeiramente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Não comece apontando o dedo, aponte o dedo para si. Clame ao Senhor para que lhe dê um coração perdoador. Amém? Que Deus possa nos desafiar. Estou verdadeiramente ansioso positivamente, claro, para o próximo domingo, quando estivermos juntos. Pastor Marcos Stuck vai nos trazer a pregação da palavra de Deus. Eu estava dizendo para o irmão Paulo Carvalho hoje, nós estamos procurando trazer alguns pastores que nunca estiveram na nossa igreja, a fim de que também sejamos abençoados. E assim o Senhor desperte os nossos corações para que tenhamos famílias felizes. Amém?